A oposição ao governo Lula amargou a pior derrota desse ano no Senado Federal, na principal casa deles, onde contavam com ampla maioria. Quando saiu o resultado, a água bateu na bunda, a ficha caiu e eles começaram a delirar. Literalmente. Contextualizando, Lula conseguiu aprovar a indicação do Zanin para o STF no Senado Federal com uma votação muito boa. Eles que prometeram a oposição mais forte da história parece que não estão conseguindo cumprir. Não sei se eu estou atrapalhando o presidente Davi. Não podia ser outro, mas né? As suas respostas no começo... Dizem que ele tá bêbado. Tudo bem? E parece. Isso eu não estou afirmando, é uma opinião. Uma avaliação, tá? A sua palavra no começo... Olha isso. Doutor Zanin. Coitado. Uma vez cumpridas, enquanto juiz... Esse vídeo por si só já é demais, né? Só que tem um pior. Sim, tem um pior ainda. E não sei quantos se lembram dessa sabatina. Davi não estava aqui, acho que era até vereador, era só vendedor mesmo, porque é judeu, vive para cima e para baixo. Nós vivemos num país onde pessoas não podem falar nada. Pode, né? Você tá falando. São calados, os seus perfis são derrubados. Esse trecho vale ouro também. Essa mordaça imposta por uma corte a cidadãos perseguidos que deixaram o país... Cidadão perseguido que deixou o país. Ele tá falando do ex-presidente, que não foi perseguido e não deixou o país por isso, foi por pura covardia. Perderam o direito de dizer aquilo que pode dizer, porque pode chamar pastor de ladrão. Não pode. Se chamar, vai ser processado. E se não tiver provas, vai perder o processo e pagar. Então, não pode. E se pudesse, um monte de influenciadores que eu conheço, incluindo o Thiago Santinelli, não tomariam processo por criticar pastores. Não estou nem falando de xingar, estou falando de criticar. Foram processados por isso. Inclusive, eu tenho um outro amigo, o Carlito Neto, que ele fez um vídeo só falando do apoio do Malafaia ao ex-presidente, e ele tomou um processo criminal que poderia render cadeia. Eu espero que essa sabatina, minha Vossa Excelência, não me renda processo. Vai. Porque toda sabatina que eu fiz aqui, quando o cara botou a toga nas costas, me processou. A última vez que ele foi processado por uma fala no Senado Federal foi quando ele, naquele episódio sobre o Vini Júnior, disse que ninguém está defendendo o direito dos macacos, ninguém está olhando pelo lado do macaco. E depois reclama. Eu voto contra. Pelo convencimento de que o Supremo Tribunal Federal não é lugar de advogado. Ele votou contra o Zanin e disse que é pelo fato do Zanin ser advogado, sendo que apoiou a indicação pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do André Mendonça, que além de advogado era pastor presbiteriano, atuou como advogado-geral da União e diretor-geral da Polícia Federal, além de outros ministérios envolvendo a justiça. Alguém pode estar pensando que está faltando anormalidades, pessoas anormais. Na minha opinião, nessa sabatina, claro, eu tenho uma carta coringa. Vamos ouvir a Damares Alves. O Supremo Tribunal não escreve Constituição. Não cabe aos senhores reescrever a Constituição. Ela está ensinando direito para o Zanin, sendo que quando perguntaram para ela do currículo que ela supostamente teria mestrado em Direito de Família, ela disse que não tem nenhum título e que esse mestrado é de origem divina. E depois quer ensinar direito para o Zanin. A infância está sob ataque no Brasil. Doutor Zanin, uma hora eu quero conversar com o senhor sobre isso. As crianças estão pedindo socorro. Nós temos diversas ameaças à infância no Brasil. Diversas. A diminuição da idade do consentimento sexual de 14 para 12 anos. Esse é o ápice. Ela realmente foi na sabatina de um ministro para o Supremo Tribunal Federal falar que esse ministro não pode querer reduzir a idade de consentimento de 14 para 12. E tudo ela tem que envolver crianças e abusos contra crianças. Ela deve imaginar que é a Xuxa, e até parece, a aparência é bem igual. Se você pegar a Xuxa e virar do avesso, dá a Damares Alves tranquilamente. E é claro que não poderia faltar o melhor, a boquinha de piau Hello Kitty do Paraná, senador Sérgio Moro. Ele disse que ia fazer questionamentos eminentemente técnicos nessa sabatina. E olha só. Nós sabemos o seu trabalho como advogado particular, mas para além disso,
gostaria de ouvi-lo sobre seu eventual relacionamento pessoal. Ele não consegue se expressar. O Moro me lembra muito alguns jogadores de futebol dando entrevista muito parecida. Tanto de Vossa Excelência como de seus parentes com o presidente Lula e seus parentes. Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei... Pronto, esse é o questionamento técnico dele. O Zanin foi padrinho de casamento do Lula de acordo com o que eu vi na internet. Se é procedente ou não essa afirmação, que Vossa Excelência teria sido padrinho de casamento, do recente casamento do presidente. Essa é a questão técnica que o Moro levantou. Mas é importante para nós aqui do Senado termos presente essa relação, se ela vai além da atuação como advogado particular. O Moro é tão inteligente que, com certeza, se tivesse alguma relação além do particular, o Zanin diria, não, a gente está passando por essa sabatina de horas, foi difícil conseguir a indicação, está quase dando tudo certo. Só que você perguntou se é verdade que eu tenho algum relacionamento pessoal com o Lula, e eu tenho, agora estou renunciando. E depois da indicação do Zanin, fontes paralelas, não muito confiáveis, disseram que essa foi a cara do Moro. Disso para pior.